Sejam bem-vindos ao canal Palavra EBD, com o professor André Bernardo. Eu sou seu assistente virtual, e estarei comentando lição desta semana com o título A Igreja tem uma natureza organizacional. Revista Primeiro Trimestre, de 2025, Classe Adultos. Tema: Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Comentarista: Pastor Ezequias Soares. Este é o momento ideal para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e clicar no like de gostei. Postamos videoaulas da Escola Bíblica Dominical toda semana. Nos acompanhe e faça parte de nossa classe preparatória. Texto áureo. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 5. Verdade prática. A Igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Leitura bíblica em classe. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versos 1 a 9. Objetivos da lição. 1. Analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta. 2. Reconhecer a institucionalidade bíblica da Igreja. 3. Dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. Introdução. A Bíblia apresenta a Igreja como corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia, com sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da Igreja. Palavra-chave: organização. A palavra organização tem suas raízes no latim e no grego. Ela deriva do latim organizare e do grego organon, que significa instrumento ou utensílio. No contexto original, organon referia-se a algo que funciona ou um órgão do corpo, relacionado ao trabalho ou à função. No contexto religioso, a palavra organização pode ter um significado especial. Ela pode se referir à estrutura e ao funcionamento de instituições, como igrejas, templos e outras entidades religiosas. Primeiro ponto: Tito e as igrejas na ilha de Creta. Assunto 1. Tito. Vejamos carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Quem era Tito? Tito é chamado de verdadeiro filho por Paulo, era discípulo de confiança do apóstolo. Tito era grego, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece várias vezes em 2ª Carta aos Coríntios, Carta aos Gálatas, 2ª Carta a Timóteo e na epístola que leva seu nome. A Epístola de Tito traz importantes diretrizes para pastores em todos os lugares e épocas. Foi companheiro de Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma e Nicópolis. O apóstolo Paulo escreveu a Tito enquanto estava em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou a caminho dessa região. Assunto 2. O pastor de Creta. Vejamos carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecessem presbíteros, como já te mandei. Qual foi a missão de Tito? Tito foi constituído pastor da ilha de Creta. Sua missão era colocar em boa ordem a igreja estabelecida e separar presbíteros ao ministério. Relato de quando Paulo passou por Creta. Paulo passou por Creta durante sua 4ª viagem, como prisioneiro a caminho de Roma, em um local chamado Bons Portos. Vejamos Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 8. E, costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Assunto 3. Creta. Relatos sobre a criação da ilha de Creta e a formação da igreja neste lugar. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo-a a Cirene, no norte da África, como uma só província. A ilha de Creta fica de frente ao mar Egeu, conhecida por suas histórias mitológicas, entre elas sobra o Minotauro. A história mitológica do Minotauro tem origem na Grécia Antiga e está intrinsecamente ligada à lenda do rei Minos de Creta. Segue um resumo dessa história que você deve ter visto em algum filme ou livro. Rei Minos, filho de Zeus e rei de Creta, recebeu um magnífico touro branco de Poseidon, o deus dos mares. Minos deveria ter sacrificado o touro em honra a Poseidon, mas ele o considerou tão belo que o manteve para si, sacrificando outro touro em seu lugar. Poseidon, enfurecido com a desobediência de Minos, fez com que Pasífae, a esposa de Minos, se apaixonasse pelo touro. Da união de Pasífae com o touro, nasceu o Minotauro,
uma criatura monstruosa com corpo de homem e cabeça de touro. A ilha de Creta está localizada no sul do Mar Egeu, no cruzamento entre a Europa, a Ásia e a África. É a maior ilha da Grécia e a quinta maior do Mediterrâneo. A situação espiritual de Creta. A situação espiritual de Creta era desanimadora, com uma igreja dividida. Havia problemas sérios na igreja em Creta. O relaxamento espiritual parecia ser consequência de um desleixo natural, característico dos cretenses. Havia problemas com judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Vejamos a carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versos 10 a 16. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis, antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Segundo ponto, a institucionalidade bíblica da Igreja. Assunto 1. A instrução paulina. A realidade sobre a organização eclesiástica da Igreja em Creta. A organização eclesiástica que Paulo instrui Tito vai além da estruturação ministerial. O contexto da epístola indica que o relaxo e descuido das comunidades cristãs em Creta era um reflexo da cultura da região. Representa um problema que vai além do aspecto ministerial, mas que também diz sobre o comportamento ético e organizacional. Vejamos carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Assunto 2. Igreja como instituição. Orientações ao que Paulo via como sendo correto para o crescimento de uma igreja verdadeira nos moldes bíblicos. Um organismo é uma forma de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, a igreja é vista como um organismo espiritual vivo, gerado pelo Espírito Santo. A igreja é uma instituição divina criada pelo poder de Deus. Vejamos carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 20 e 21. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. O enfoque da igreja como organização. Institucionalizar significa estabelecer uma organização. A organização da igreja foi se desenvolvendo desde os dias apostólicos. O apóstolo Paulo tinha em mente uma organização para a igreja. Assunto 3. Organização. O Novo Testamento mostra que os irmãos se organizavam. Exemplos de organização eclesiástica. Havia local, horário e ordem no culto. Havia reunião de ministério para consagração de presbíteros. Havia realização de concílios para tratar de assuntos doutrinários. Havia serviços sociais para atender famílias economicamente fragilizadas. Havia comissão de ética na igreja de Corinto. Havia tesouraria. Havia cartas de recomendação para garantir a origem e identidade das pessoas. Se você está gostando do nosso comentário sobre a aula 12 da classe dos adultos, inscreva-se em nosso canal se é novo por aqui. Se já é inscrito, dê o like no gostei e se tiver alguma dúvida, escreva no campo de comentário, que ficaremos felizes em te ajudar. Terceiro ponto. A questão atual. Assunto 1. Organismo e organização. É preciso compreender o conceito de organismo e organização. A igreja é um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar ordenanças eclesiásticas. Essas atividades espirituais exigem uma organização. A Bíblia apresenta a igreja como um organismo espiritual e uma organização. Somos cidadãos de duas pátrias, terrestre e celestial, com responsabilidades civis e eclesiásticas. Jesus ensinou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A organização da igreja é uma necessidade natural e uma exigência do Estado. Assunto 2. A experiência pentecostal. Contexto antidenominacionista. O movimento pentecostal moderno surgiu em um contexto antidenominacionista. Alguns acreditam que a organização denominacional é prejudicial à vida espiritual. Movimento antidenominacional Olines.
Os primeiros pentecostais modernos eram descendentes do movimento Olines, movimento de santidade. Este movimento era contra a institucionalidade da igreja. Pregador Charles Fox Parham também acreditava no antidenominacionismo. Aos 20 anos, Parham assumiu o pastorado de uma igreja em Eudora, Kansas. Em 1895, ele renunciou à sua licença de pregador local e deixou o denominacionismo. Parham tornou-se um pregador itinerante independente até o fim da vida. Refutação a essa ideia: a Igreja do período apostólico. A Igreja Apostólica adotou um programa de funcionamento desde o início de sua história. Este programa ajudou a Igreja a cumprir sua tarefa de maneira eficaz. Vejamos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos 1 a 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Assunto 3. É necessário organizar. Para alcançar o avanço e crescimento desejado, a Igreja precisou se organizar. Revisão do sentimento antidenominacionista. Em 1914, pioneiros pentecostais decidiram revisar o sentimento antidenominacionista de Parham e outros líderes. Objetivo: evitar um crescimento desordenado. Criação do Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos em 1914. Contexto: necessidade de estruturação e organização do movimento. Estruturação do movimento pentecostal no Brasil. No Brasil, houve a mesma necessidade de estruturar o movimento pentecostal. Objetivo: manter a identidade e unidade doutrinária das igrejas. Convenção Geral das Assembleias de Deus. Em setembro de 1930, pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus. Função: trazer soluções para questões domésticas, internas e externas. Conclusão: é importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmos, mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais num sistema geral. A Igreja é o povo de Deus do novo concerto, é uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Primeira Carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Reveja todos os pontos. Ponto 1. Tito e as igrejas na ilha de Creta. Ponto 2. A institucionalidade bíblica da igreja. Ponto 3. A questão atual. Esperamos você na próxima semana, com mais um comentário da lição da classe dos adultos. Lembre-se, quem não senta para aprender, não está preparado para ensinar.